essa primeira palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu estou intitulando Aprenda a superar seus fracassos. Aprenda a superar seus fracassos. Na realidade, muito dessas coisas eu peguei com um pastor Rick Warren, nos Estados Unidos. Fui muito abençoado com uma palavra dele. E também o Espírito Santo foi dando outras coisas assim tremendas e preciosas na medida que eu fui aprofundando nesse assunto. A realidade queridos, você pode ser um novo convertido ou você pode ser um pastor muito antigo, mas a realidade é que todos nós já tivemos falhas sérias, fracassos na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, áreas em que nós falhamos. Isso é uma verdade. O próprio Jesus tinha discípulos que eram muito próximos a ele, e um deles fracassou horrivelmente. O nome foi Judas Iscariote, e o Judas Iscariote traiu Jesus, e ele teve um fim tão triste. O outro discípulo que também falhou horrivelmente foi Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro soube receber o perdão de Deus e dar a volta por cima. Ele soube superar o fracasso. O Judas, infelizmente, não soube receber o perdão de Deus, e ele foi e cometeu suicídio. Agora, vamos estudar um pouco a vida do apóstolo Pedro para aprendermos com ele como superar o fracasso, porque ele soube superar o fracasso e se tornou um dos maiores homens de toda a história do cristianismo, mesmo depois de ter fracassado tão horrivelmente. Isso nos encoraja para que nós também possamos superar qualquer falha, qualquer fracasso na nossa vida. Eu vou estar compartilhando com vocês, número 1, o que causa fracasso na vida de alguém. Número 2, o que devemos fazer ao depararmos com fracasso. E número 3, qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso. O que causa fracasso na vida de alguém? Nós vamos estudar a vida de Pedro para ver o que causou o fracasso na vida dele. A primeira coisa que nós vemos que causou fracasso espiritual na vida de Pedro é que ele, e muitas vezes nós também temos feito isso, nós sobreestimamos os nossos pontos fortes, né? Olha só esse texto em Marcos capítulo 14, se você tiver sua Bíblia aí, talvez queira acompanhar. Marcos 14, 29 em diante. Marcos 14, do versículo 29 em diante. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Olha só que coisa impressionante, gente. Veja bem, Pedro disse, quando Jesus falou: olha, todos vocês vão me abandonar, todos vão realmente me abandonar. Pedro falou: peraí, Jesus, eu posso ser assim fraco em muitas áreas, eu posso ter vários defeitos, mas um defeito que eu não tenho é a deslealdade. Pode ter certeza que isso aí eu nunca vou ser desleal. O senhor pode ter certeza, isso é um ponto forte. Eu posso ser sanguíneo, posso ser fraco em muitas áreas, mas nessa área aí não. Nessa área aí eu sou forte. O senhor pode ter certeza que nessa área eu não vou falhar com o Senhor. E Jesus falou: Pedro, ainda esta noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas Pedro falou, o que Pedro disse? Mesmo que seja preciso que eu morra, isso aí eu lhe garanto. Olha o problema. Qual foi o problema? A autoconfiança foi um ponto forte.
Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 2, 10, 12, na tradução A Mensagem, na versão A Mensagem. Eu acho tão lindo, porque assim, tão forte essas verdades para nós. Olha o que diz, 1 Coríntios 10, 12, na A Mensagem. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes, vocês não são diferentes, podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Já foi comprovado vez após vez que as maiores empresas multinacionais que fracassam, as grandes, estou falando de empresas multimilionárias, bilionárias, porque qual é a razão número 1 que elas fracassam? Não sei se você já viu essa estatística, é impressionante. Não é porque a empresa deixou de ter grandes alvos, grande e boa liderança, não. Não é porque deixou de ter treinamento, capacitação ou inovação, não foi nada disso. A razão número 1 que as grandes multinacionais fracassam é porque elas ficam autoconfiantes demais. Elas acham que o sucesso é tão grande que elas então dão um passo maior do que as pernas, e elas acabam falhando, elas acabam se esticando, descapitalizando, enfim. Então esse problema da autoconfiança é muito grande, sabe? Uma coisa que você e eu temos que sempre ter cuidado, né? Vamos supor, aquele pastor, aquele líder, aquele homem de Deus fala assim, ó, nessa área de santidade, eu sou muito cuidadoso, meu Deus, eu jamais trairia minha esposa. Mas aí, então, por ele ser tão autoconfiante, ele permite algum flertezinho, alguma coisazinha acontecendo, e quando ele menos vê, já quebrou a cara, já falhou. É muito sério isso, é muito, muito sério. Sabe, eu mesmo vi na minha própria vida, anos atrás, um ponto fraco meu era nessa área de andar em amor com as pessoas e ser mais amoroso, porque eu atropelava mesmo as pessoas, eu era duro mesmo. Mas muitos anos atrás, ainda como solteiro, eu aprendi os princípios de como andar em amor pela fé, e depois que eu comecei a praticar isso e ver tantos resultados, e aí comecei a ouvir tantos elogios sobre como eu era amoroso e como eu andava em tanto amor, e tantos elogios, sem eu perceber, eu acho que subiu para a minha cabeça, e eu comecei a ficar muito confiante que esse era um ponto forte meu. E eu lembro que não faz tanto tempo atrás, lá em Fortaleza, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, eu pisei na bola feio com algumas pessoas, com falta de amor mesmo, com falta de carinho, e claro que eu tive que voltar, pedir perdão, me arrepender diante daquelas pessoas, mas eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu pensei que era um ponto forte meu, mas sabe, isso é muito sério. Quando você sobreestima seu ponto forte, isso pode causar fracasso. Como alguém disse, um ponto forte seu, não vigiado, se torna um fracasso dobrado. É muito, muito sério. É muito sério isso aí. Uma qualidade não vigiada é uma fraqueza dobrada. Segunda razão porque muitas vezes nós fracassamos, porque nós temos medo de sermos reprovados pelas pessoas. A Bíblia fala que Pedro, olha Mateus 26, 58, Pedro o seguiu de longe, quando eles prenderam Jesus, né, que foram levando Jesus, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria. Olha só, Pedro seguiu de longe. Quantas pessoas estão fazendo isso? Talvez novos convertidos ou antigos convertidos que não querem ter aquele compromisso 100% com Jesus ainda, estão seguindo de longe,
né? Ou às vezes é um pastor que ele sabe que ele deve cuidar bem do rebanho, discipular, mergulhar mesmo numa visão bíblica de cuidado pastoral profundo, mas não, eu vou só seguir de longe, para ver o que vai acontecer. Qual é o problema muitas vezes das pessoas que seguem de longe? É porque estão com medo do que os outros vão pensar. E é interessante que o Pedro, a Bíblia fala, mesmo depois que Jesus foi preso, seguiu Jesus, mas seguiu de longe. O problema é que quando você segue Jesus de longe, você está seguindo o diabo de perto. Então esse que é o problema. E olha só, para ver o que aconteceria. Aí diz a Bíblia em Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Eu creio que aquilo surpreendeu Pedro. E ele não queria, assim, não queria ser reprovado por todo mundo que estava lá. E ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Sabe quantas pessoas, para poder agradar os outros, elas não falam abertamente que são seguidores de Jesus. Lá na universidade onde estuda, fica calado, não fala abertamente de Jesus. Lá no trabalho, pessoas que têm vergonha de falar que são seguidores de Jesus. Eu lembro uma vez lá em Santarém, um novo convertido, empolgado, que estava falando de Jesus para todo mundo, chegou para mim e falou: pastor, sabe o que eu descobri? Eu falei: o que, irmão? Ele falou: eu descobri que no lugar onde eu trabalho tem vários cristãos, vários que já entregaram a vida a Jesus. Eu falei: mas como assim? Ele falou: eles já eram cristãos há muito tempo, e eu não sabia, eu estava trabalhando lá ao lado deles. Eu fui falar de Jesus para eles, eu fui falar: olha, Jesus transformou minha vida, recentemente eu conheci Jesus transformou minha vida. E eu fui falar com eles, pastor, e eles me respondiam assim: eu já sou crente também. Você é crente? Não sabia, que legal. Você também converteu agora? Não, já faz muito tempo, muitos anos. O quê? Você está aqui ao meu lado, trabalhando aqui na mesma empresa, perto de mim, dia após dia, e eu precisando desesperadamente de Jesus, e você nunca me falou de Jesus todos esses anos, eu precisando de Jesus, e você com a solução para a minha vida, e você nunca me contou, nunca me falou de Jesus. Quando ele me contou essa história, eu perguntei para ele: mas são da nossa igreja? Ele falou: não é. Ai, que alívio. Eu não queria ter esse tipo de membro, meu Deus do céu. Meu Deus, que horror. Sabe, pessoas que querem mais a aprovação dos homens do que realmente agradar a Deus. Quando nós temos medo de sermos reprovados por outras pessoas, isso abre a porta para o fracasso. Sabe, é muito profundo o que eu vou dizer aqui. Toda vez que você coloca a aprovação dos outros como a sua razão de fazer o que você faz, você está preparando para o fracasso. Toda vez. Você acaba tendo medo de fazer as decisões necessárias, porque você quer agradar as pessoas. E você faz compromisso muitas vezes que você não vai dar conta de cumprir, para não desagradar as pessoas, e etc. Terceira razão porque muitas vezes nós fracassamos, porque falamos antes de pensar. Olha só, nessa segunda vez, o Pedro, eu acho que foi pego tão de surpresa, porque de repente entrou uma outra criada. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 26. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Agora foi pego de surpresa, e ele falou antes de pensar. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles,
o seu modo de falar o denuncia. Interessante, o seu modo de falar o denuncia. Por que isso? Porque Pedro era da Galileia, e os galileus tinham um sotaque, igual aqui no Brasil. Cada estado, cada região tem um sotaque diferente, né? Eu nem sei muito bem o sotaque do catarinense, mas eu sei que, por exemplo, eu sei que lá no Pará tem um certo sotaque, né, Elvis? De chiar um pouco. O carioca é mais ainda, né? 1, 2, 3, 4, arroz e tal. E lá no Nordeste tem outro sotaque, né? No interior de São Paulo, né? A porta, né? E tal. E Curitiba leite quente para dor de dente. E o morador de Blumenau é o único que tem o português perfeito mesmo, né? Para a glória de Jesus. Mas veja bem, o que acontece é que veja bem, eles falaram: não, você é um deles sim, você é um galileu, seu sotaque é óbvio que você conversa igual eles, você é um dos galileus sim, que estava seguindo, que é um dos discípulos de Jesus. E aí Pedro, olha o que Pedro fez, ele começou a se amaldiçoar, talvez até falar palavrão, e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então, qual a terceira razão? Porque muitas vezes nós fracassamos porque nós falamos antes de pensar, falamos no impulso da hora, no impulso da emoção. Quantos casamentos foram destruídos porque pessoas falaram antes de pensar? Quantos ministérios foram rachados pelo meio porque pessoas falaram antes de pensar? Quantas alianças lindas foram totalmente descartadas por causa do impulso ridículo? Sabe, alguém fala assim: ah, ele tem muita coragem, ele fala mesmo, né? Ele fala o que vem na mente dele, o cara tem muita coragem. Não, falar sem pensar não é sinal de coragem, é sinal de imaturidade. É sinal de imaturidade. Agora, o que devemos fazer ao depararmos com fracasso? Por isso que nós podemos aprender muito com Pedro, porque Pedro soube superar o fracasso. O que Pedro fez ao se deparar com fracasso? Mateus 26, 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Olha a primeira coisa que Pedro fez: ele tirou tempo para se afligir. Tirou tempo para se afligir. Tirou tempo longe de tudo, de todos, para ficar sós com Deus e chorar amargamente. Você sabe que isso foi um dos grandes segredos de Pedro? Um dos grandes segredos. Você sabe por que muitas pessoas não sabem superar o fracasso? Porque não tiram tempo para se afligir, para chorar amargamente. Não, acaba um relacionamento e logo nem recuperou-se daquilo e já estão começando o outro. Acaba um problema grave, nem soube se recompor, se chorar amargamente, analisar. Não, já estão entrando em outro, já estão fazendo de novo, já estão entrando em outro. Aí como que a pessoa vai poder superar o fracasso? Então é importante, para superar o fracasso, é importante que eu e você superemos. Como? Encarando o fracasso e nos afligindo diante de Deus, não transferindo a culpa para os outros, não procurando outros culpados, mas assumindo, chamando para nós mesmos a responsabilidade e se humilhando na presença de Deus, sendo honestos, humildes, quebrantados na presença de Deus e recebendo o perdão de Deus. Agora, olha o que acontece em Marcos 16, muito interessante esse texto. Isso aqui já é agora no domingo de manhã, quando as mulheres foram para
embalsamar, colocar mais perfumes no corpo de Jesus, no domingo de manhã. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, era um anjo, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Agora olhe bem esse versículo, olhe bem esse versículo. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vocês estão vendo alguma redundância aí? É muito claro, uma redundância. Todo mundo sabia que Pedro era um dos discípulos, e mesmo se Pedro agora nem se considerava mais um discípulo, os outros ainda consideravam ele um discípulo. E um anjo fala: vai, diga aos discípulos. Diga ao Pedro também. Diga ao Pedro também. O anjo estava falando isso porque Jesus que mandou. Sabe o que Jesus nos ensina com isso? É mesmo que você fracassou horrivelmente, Ele te conhece e te chama pelo nome. Ele quer ter um encontro profundo com você. Ele quer ter um encontro. Ele diz: olha, fala para os discípulos. E Pedro, anjo, quero que você diga o nome Pedro. Fale para o Pedro que eu quero encontrar com ele lá na Galileia. Agora, é muito profundo isso aqui que eu vou dizer. Quando Deus me revelou isso, porque muitas coisas aprendo com outros homens de Deus, e o que eu vou ensinar aqui foi uma coisa que, quando eu fui, eu falei: não é verdade. Eu fui pesquisando, olha que eu, desde pequeno, estou ouvindo a palavra, estou ouvindo esses ensinos, já li esses textos, não sei quantas vezes. De repente eu falei: peraí, o anjo, amando de Jesus, manda Pedro ir para Galileia para encontrar com ele. Mas Pedro não vai. Por que Pedro não vai? Infelizmente, os judeus naquela época eram muito machistas, ao ponto que a primeira oração que o judeu ortodoxo fazia toda manhã era: Senhor, obrigado que eu não nasci mulher. E veja bem, o que acontece? Quando as mulheres chegaram falando: um anjo apareceu, o túmulo está vazio, o anjo falou que Jesus ressuscitou, e Pedro, o anjo até falou para você, que é para você ir para Galileia, encontrar com Jesus. Os discípulos olharam um para o outro. As mulheres são tão emocionais, elas queriam tanto que Jesus ressuscitasse, elas estão imaginando coisas. Não é, o corpo não está lá, irmãs, é porque alguém roubou o corpo. Não tem nada a ver que ele ressuscitou. Vocês estão loucas. E eles não acreditaram nelas. Eles não acreditaram. Então, por não acreditar nelas, eles não foram para Galileia. Eles não foram. Eles ficaram lá em Jerusalém. Agora olha o que aconteceu. No mesmo dia, isso foi de manhã, bem cedo, de madrugada, tipo assim, ou quase de madrugada, 6 horas da manhã, o sol estava começando a sair, talvez até antes do sol sair, que elas foram, tá? De manhã cedo, eles não foram para Galileia, como Jesus havia mandado, eles continuaram lá em Jerusalém, e aí já estava perto do final do dia, onde 2 homens estavam caminhando na estrada de Emaús, tá bem? E esses 2 homens estão caminhando lá, e Jesus vem e começa a andar ao lado deles, mas eles não reconheceram Jesus, e logo escureceu. Emaús é bem pertinho de Jerusalém, e escureceu porque já estava no final do dia. Vamos ficar aqui, o senhor pode ficar aqui com a gente, na nossa casa. Tá, tudo bem, vou ficar. Aí, vamos comer. Aí Jesus faz o que ele tinha costume fazer: orar. Quando ele levanta o pão, as mangas da roupa dele caem
E aí dá para ver o buraco, bem onde, porque eles faziam os cravos aqui. Aí, aqueles buracos enormes aqui. Os discípulos, quando eles reconheceram que era Jesus, ele desaparece, o pão cai na mesa. Pum, pum. Jesus simplesmente desapareceu. Não é que as mulheres tinham razão. Nós temos que avisar para os 11 discípulos, né? Porque o Judas já tinha batido as botas, eram 11 então agora. Então, nós temos que avisar para os 11, vamos voltar. Ainda estava o quê? 6 horas da tarde, 7 horas, 6:30, ainda perto de Jerusalém, mesmo meio no escuro, eles voltam para Jerusalém. Eles foram lá para falar com os 11 discípulos. Olha o versículo, olha o texto, Lucas 24. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a... Olha, gente, para quem Jesus apareceu primeiro, para quem foram as primeiras pessoas? Foi para as mulheres. Olha, homens, a gente tem que admitir, as mulheres normalmente são as primeiras para buscar Deus, as mais sensíveis, as mais quebrantadas, as mais espirituais. E eu, como pastor, já era pastor solteiro há muitos anos, eu cansava de ver mulheres bem mais espirituais arrastando o marido para ele ser homem de Deus. Antes de casar, falei para minha esposa: tenta me alcançar, pode tentar. Uma coisa eu lhe garanto, meu amor, eu sempre, não diminuindo você nem um pouco, você sempre vai ser uma grande, mega mulher de Deus, mas eu sempre vou ser o líder espiritual do nosso lar. Eu que vou puxar a oração, eu que vou dirigir o culto doméstico. Nós vamos fazer a coisa aqui em nome de Jesus, com seriedade. Então, mas voltando para as mulheres, deixa eu ficar elogiando as mulheres aqui, mas é verdade, as mulheres são demais. Jesus primeiro apareceu para as mulheres. Quem foram as primeiras para pregar o evangelho da ressurreição de Jesus? Foram as primeiras para pregar. Jesus primeiro apareceu para elas, e elas que saíram falando: Jesus ressuscitou. Agora, alguém falou: não, Jesus apareceu primeiro porque ele sabia que elas podiam espalhar mais rápido, né? É isso, né? A lógica foi essa, né? Mas as mulheres, elas são poderosas para espalhar as boas notícias, porque a Bíblia diz: não cesse de falar desse livro da lei. Então, parabéns, mais uma forte salva de palmas para as mulheres, amém? Aleluia. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Os 2 homens que estavam no estado de Emaús, eles pensaram: bem, depois das mulheres, os primeiros homens, machos, foram nós 2 que Jesus apareceu para nós. Mas quando eles voltaram para Jerusalém, eles descobriram uma outra coisa. Não, antes de aparecer para aqueles 2, ele já havia aparecido para quem? Pedro. Depois das mulheres, viu, mulheres? Mas depois das mulheres, o primeiro homem para quem Jesus apareceu foi Pedro. Porque aonde Jesus apareceu? Em Galileia? Em Jerusalém. Quando Jesus viu que Pedro não tinha ido para Galileia, Jesus falou: tá, você não vai para Galileia? Então eu venho para você, Pedro. Sabe aquela música que nós cantamos? Só quero ver você. Era Jesus cantando para Pedro: Pedro, só quero ver você, Pedro. Eu quero estar com você, eu quero te garantir que eu já te perdoei, que eu te amo, que você é precioso. E é o que Jesus está cantando para você. Você que fracassou, saiba que Ele te ama. Ele te ama. Ele só quer ver você, para garantir para você. Ele me mandou pregar isso para você hoje, que Ele te perdoa, Ele te ama, Ele te purifica, Ele te dá uma nova chance, um novo começo, aleluia.
E quando Jesus aparece para Pedro, Pedro olhou nos olhos de Jesus. Mas antes de registrar o que ele viu, ele lembrou: meu Deus, eu fracassei tão horrivelmente, não tenho coragem nem de olhar nos olhos dele. E eu imagino que ele caiu aos pés de Jesus. Imagino que Jesus pega ele pelos braços, fala: Pedro, olha nos meus olhos. E quando Pedro olha nos olhos, ele já sabe que está tudo perdoado. Ele que havia pensado: nunca vai ser como antes meu relacionamento com Jesus. Com um olhar profundo, ele já sabe: está tudo perdoado, está tudo esquecido. Ele me ama. E Jesus abraça Pedro. Aí Pedro vai falar para os outros 10, e por isso que os 11 estavam lá reunidos. Quando chegam os dois, e os dois falam: é verdade, ele estava andando conosco. E eles falaram: é verdade, ele já apareceu para Pedro, ele já apareceu para Simão. Sabe o que isso me ensina? É que o problema não está no lado de Deus. Jesus já levou todos os seus pecados, todos os seus fracassos. Ele já oferece o perdão livremente para todos. O problema está em nós, de muitas vezes acreditarmos na mentira do diabo e não tomarmos posse do seu perdão, da sua purificação. Tome posse do perdão dele, tome posse da purificação dele, em nome de Jesus. Agora, sabe, ao ler a palavra, eu cheguei à conclusão seguinte. Isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Eu cheguei à conclusão que Pedro, na realidade, sabia agora que ele estava 100% perdoado. Estava lindo entre ele e Jesus. Muito bem. Só que Pedro já havia caminhado com Jesus quase 4 anos. Ele sabia que Jesus levava muito a sério o ministério. Então Pedro pensou: não, estou perdoado, está tudo lindo entre eu e Jesus, mas para o ministério eu me desqualifiquei. E eu entendo, eu dou toda a razão para Jesus. Eu não vou ser um daqueles grandes apóstolos mais dele. E eu até entendo, eu dou toda a razão para ele, mas o importante é que ele já me perdoou. Mas eu vou voltar a pescar, o que é a minha profissão de antes, e eu vou voltar a pescar. Então Pedro era um líder nato. Ele diz para os outros discípulos, olha o que ele diz aqui no versículo 31 de Lucas, vamos ver qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso. Olha só, Lucas 22, 31. Jesus continuou, perdão, voltando, João 21, 3. João 21, 3. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Agora sim, vamos ver qual a reação de Jesus com o nosso fracasso. Lucas 22, 31. Isso é muito forte. Muito antes de Jesus morrer e ressuscitar, olha que Jesus já havia profetizado para Pedro. Olha que Jesus já havia profetizado. Jesus já sabia: o Pedro vai pecar. Quando ele pecar, ele vai arrepender. Quando ele arrepender, ele vai achar que está desqualificado para o ministério. Então já vou adiantar: Pedro, olha o que Jesus disse: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Isso foi antes de Jesus morrer e ressuscitar. Jesus já estava prevendo tudo. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, não quero que você fique fora do ministério, quero que você o quê? Anime os seus irmãos. Pedro não estava, eu acho que nem lembrando disso aqui. Ele voltou agora para Jesus, mas ele não estava voltando para o ministério, ele voltou para a pescaria. Agora escuta bem, isso aqui é muito forte. Lá em João capítulo 21, mostra o que aconteceu.
essa história é tremenda. Eles estão pescando a noite toda lá. Eles estão pescando a noite toda. Quando, de repente, de manhã cedo, tem um homem lá na praia. Eles estavam aproximadamente 100 metros, diz a Bíblia, da praia, porque fala na distância daquela época, mas traduzido para metros, para o sistema métrico, seriam 100 metros que eles estavam da praia. E um homem chega, isso é umas 5:30 da manhã, meio escuro, meio claro. Um homem chega na praia e fala assim: filhos, pegaram alguma coisa? Isso era muito comum, porque os moradores das vilas na beira do lago, porque o Mar da Galileia não é água salgada, é água doce, é uma grande lagoa, né? É uma grande lagoa. Então, os moradores de manhã cedo iam lá para comprar peixe dos pescadores. Isso era muito comum. Então, desce aparentemente um morador que fala assim: e aí, filhos, vocês pegaram alguma coisa? Neca, nada, não pegamos nada não. Aí ele grita: então, faz o seguinte, joga a rede do outro lado do barco. Eu imagino que os discípulos: esse cara é doido. Mas o João já estava desconfiado, que o João era assim, íntimo com Jesus, que nem eu, aleluia. Aí João já meio desconfiado falou assim: não, joga, vê o que acontece, vamos ver o que acontece. Aí jogo, muito peixe. João fala para Pedro, na hora: é o mestre. Pedro já tinha tirado a roupa, porque, veja bem, pessoal naquela época, roupa era muito caro. A maioria das pessoas só tinha uma roupa ou duas. Então Pedro, para pescar, para não sujar a roupa, ele já tinha tirado a roupa, só estava lá de cueca, era só homem mesmo, escuro. Quando João diz: é o mestre, Pedro falou: cara, você tem toda a razão, é ele mesmo, com certeza é ele. Pedro se veste e pula, e nada 100 metros, porque ele tinha um corpo musculoso, mais ou menos igual esse aqui, e ele nada 100 metros e chega lá, ensopado. O mestre. E Jesus já está lá no fogo, onde ele deve ter criado na hora peixe, porque já tinha peixe lá no fogo, e tinha pão, e já estava preparando o primeiro McFish, entendeu? Da história. Jesus está preparando o McFish lá. E aí, ele fala assim: pega os peixes aí, vamos colocar com os meus peixes. O que Deus está falando? Quando você se envolve na obra para pescar homens, Ele também vai se envolver, e a glória de Deus vai ser manifestada, porque Cristo em vós a esperança da glória, para trazer alimento para as multidões. E Ele está lá, e Ele começa uma conversa com Pedro. O que talvez Pedro não entendeu no início dessa conversa, que era uma tremenda cura interior. Quando Pedro negou Jesus, ele estava ao redor de quê? A Bíblia diz que estava ao redor de uma fogueira. Agora Jesus reconstruiu a fogueira. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Era uma grande cura interior, uma restauração ao ministério, ao redor de uma fogueira de novo, 3 vezes de novo, para curá-lo, para trazê-lo de volta ao ministério. E Jesus começa fazendo uma pergunta muito profunda, porque a primeira vez que Jesus perguntou, ele usa o nome mais sublime para amor, ágape. Ele diz: Pedro, tu tens ágape para mim? Era como se Jesus estivesse falando: lembra que você falou que você morreria por mim, que você tem um amor infinito por mim? Pedro, você tem esse amor ágape de verdade? E Pedro agora, não confiando mais em si mesmo, ele fala: Senhor, ele não responde eu tenho ágape. No grego, ele não responde eu tenho ágape. Ele fala: eu tenho filéio. Filéio é o amor filantrópico, o amor de irmãos. Era como se Pedro estivesse falando: Jesus, eu não tenho coragem de dizer que eu tenho ágape, mesmo que eu queria poder dizer isso para o Senhor, mas o problema não está no Senhor, o problema está em mim. Mas eu tenho um amor filéu, pelo menos, pelo Senhor. Aí Jesus fala assim: Pedro, volta para o ministério,
eu quero que você cuida dos cordeirinhos, apacenta os cordeirinhos. Volta para o ministério. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você tem ágape para mim? Pedro disse: Senhor, eu já lhe disse, eu tenho filéio, um amor de irmãos, pelo menos isso. O Senhor sabe que eu tenho. Pedro, quero que você cuide não só dos meus cordeirinhos, mas eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. Quero que você volte para o ministério. Aí a terceira vez, Jesus faz uma outra pergunta. Jesus não pergunta se ele tem ágape. Na terceira pergunta, Jesus pergunta assim: tu tens filéu por mim? É como se Jesus estivesse falando: pelo menos amor filéu você garante, Pedro? Quando Jesus pergunta a terceira vez: tu tens filéu? Isso acabou com Pedro, arrebentou por dentro. Ele falou: Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu podes ler meu coração, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que pelo menos amor filéu eu tenho pelo Senhor. E Jesus disse: Pedro, cuida das minhas ovelhas, volta para o ministério. Mas a cura interior ainda não estava terminada. Ele disse: Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você era jovem, você fazia o que você bem queria, entrava e saía, fazia o que você... Um dia, Pedro, quando você for bem velho, depois de toda a vida cuidando das minhas ovelhas, quando você for bem velhinho, eles vão estender suas mãos e te levar para um lugar que você não quer. Todo mundo sabia o que era estender as mãos, porque era a morte mais cruel em que os romanos crucificavam as pessoas. E diz a história da igreja que quando Pedro era bem velhinho, falaram: negue Jesus ou morre. Ele falou: eu jamais vou negar Jesus. Então nós vamos te crucificar. Pode me crucificar, mas não me crucifique da forma normal, que eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. E diz a história que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas escuta bem, voltando para a cura interior, Jesus está dizendo: Pedro, eu estou lhe dizendo o seguinte: você nunca vai me negar mais. Toda a sua vida você vai ser fiel a mim, você vai cuidar das minhas ovelhas, até for bem velhinho. E quando for bem velhinho, você não vai me negar, você vai morrer por mim. Que cura interior. Pedro, você nunca mais vai pisar na bola nesta área. Está curado de uma vez por todas, para a glória de Jesus, amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Sabe, Pedro se tornou um bálsamo de amor, de perdão. Um homem que ressuscitava os mortos, que a sombra curava as multidões. A sombra de Pedro curava as multidões. Mas Pedro sempre com compaixão, com amor. Porque Deus usa os seus maiores fracassos, quando você supera, para se tornar, muitas vezes, o ponto principal da sua vida para abençoar as multidões. Eu, como pastor solteiro, pisei feio na bola. Os que conhecem meu testemunho sabem como eu caí em imoralidade. Foi horrível, fracasso horrível na minha vida. Porém, o que aconteceu? Do meio daquela dor surgiu, eu jamais imaginava que eu estava sendo cobaia da visão do MDA. Eu, no meu desespero, eu me abri com o meu líder. Ele orava por mim. Eu aprendi a prestar conta e ficar me abrindo e ficar recebendo. Eu não sabia que eu estava sendo cobaia da visão do discipulado, que hoje está em Mongólia, está no maior país muçulmano do mundo, na Indonésia, está em tantos países da Europa, da África, das Américas, está em milhares e milhares de igrejas. Eu jamais imaginava que eu estava sendo cobaia de uma visão que tem alcançado centenas de milhares, talvez milhões de pessoas. Mas eu só queria libertação, eu só queria cura. Talvez hoje, pastor, pastora,
naquela área. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, naquela área em que o fracasso foi o pior fracasso, que o diabo diz, isso aí manchou seu ministério para sempre. Talvez não foi um fracasso moral, talvez foi um fracasso ministerial, a coisa não deu certo. Talvez foi um fracasso na família, no casamento, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: nós temos um Deus que vai fazer do seu fracasso o seu maior trampolim de sucesso e ministério para alcançar as multidões, porque Ele é poderoso e amoroso e glorioso. Deus vai te usar muito em nome de Jesus.